Boa noite, gente. Meu nome é Andréa Benício e eu estou aqui porque eu queria levar um papo com vocês a respeito de questões do cotidiano, questões da nossa cultura, questões que fazem parte do comportamento humano e que não são perceptíveis porque estão tão dentro da nossa vivência que a gente nem percebe que elas existem. Então eu vou chamar esses papos de fora da caixa, como uma forma de expressar, sair do ambiente e olhar de fora e perceber o que acontece, né? Enquanto que muitas vezes quando nós estamos dentro, nós não percebemos as coisas com tanta clareza. Enfim, o objetivo daqui não é de nenhuma forma ter razão, nem tão pouco convencer de uma ideia. O objetivo é simplesmente abrir o pensamento, abrir a discussão, colocar questionamentos como forma de reflexões, entendimentos, e que eles possam processar dentro de nós de tal forma que nos ajude a solucionar ou compreender melhor a nossa vivência, as convivências, a harmonia entre as pessoas. Porque a partir do momento que a gente percebe certas coisas, elas se tornam mais fáceis da gente lidar com elas, né? Então, para iniciar esse papo, pensando fora da caixa, eu trago hoje uma problemática que há algum tempo já vem cercando o meu pensamento, de uma forma de tentar compreender por que há intolerância ao diferente, a intolerância à diversidade. Por que para o ser humano o que é diferente não apenas se torna alvo de um respeito, por mais que eu não concorde, mas eu respeito, mas por que causa um incômodo tão grande a ponto de surtir ataques contra o que é diferente? Como uma forma de represália, como uma forma de homogeneizar, padronizar os grupos sociais, a sociedade. Visto que já se tem estudos e pensamentos inúmeros a respeito de como é importante a diversidade e que a unanimidade é burra, né? Que o diferente, eles se complementam entre si de tal forma que que dá como consequência a riqueza, né? Que tem a riqueza cultural, a riqueza do conhecimento, já que não é possível uma pessoa conhecer o mundo inteiro, ter todos os valores, e as diferenças de opinião, as diferenças de vivência, as diferenças de experiências, as diferenças de forma de ver a vida se complementam e enriquecem a nós, ao nosso redor e à sociedade em geral. Percebendo isso, não conseguia compreender como isso pode ser alvo de tanto incômodo, de tanta guerra e lutas e disputas de grupos sociais para quem tem a razão, para quem está certo, para que um vença sobre os outros, enquanto que se poderia ser um conjunto cooperativo e viver harmonicamente entre si. A primeira questão que me vem como consequência desse pensamento primeiro é a falta de consciência do próprio homem, da posição dele diante do mundo, da sua infinita pequenez diante do universo, né? Quando a gente vive
A primeira questão que aparece é que o mundo gira ao nosso redor, né? E essa falta de consciência de que nós somos uma parte minúscula diante de um universo de possibilidades e que o meio em que a gente vive não significa o mundo, mas apenas uma parte pequena dele. À medida que a gente vive na cultura do nosso grupo, a gente vai assimilando ela como uma verdade, porque a cultura é imperceptível para quem vive. Só é possível perceber a cultura a partir do momento que você se ausenta dela, que você se separa. Quando você vai a uma outra cultura, você consegue perceber a cultura da onde você chegou e consegue perceber a cultura a qual você estava inserido. Então essa falta de consciência da cultura, porque ela se torna imperceptível à medida que você vive, como um sotaque, por exemplo. Só se percebe o sotaque do outro, mas não se percebe o seu próprio, porque ele já está intrínseco, faz parte do seu cotidiano e você não consegue percebê-lo, né? Do mesma forma é a cultura. Então, a partir dessa falta de consciência de que os meios que a gente vive são parciais diante do todo, da macrocultura, são apenas subgrupos, que faz o primeiro ponto, né, da questão da intolerância ao diferente. A falta de consciência de que a sua microcultura é parte de uma macrocultura. E a partir do momento que você consegue olhar de fora, sair da caixa, você consegue perceber a cultura. E percebendo-a não como um todo de verdades, mas como apenas uma forma de ver a vida, de entender, você consegue tolerar melhor o que é diferente, visto que você vê que o mundo não gira apenas ao seu redor, né? Então essa é a primeira questão que eu queria discutir mais sobre ela posteriormente. Hoje eu queria adentrar um pouco mais sobre o que significa a cultura e como ela se transmite. Porque a partir do momento que a gente consegue entender um pouco mais, fica mais fácil da gente se autoanalisar enquanto indivíduo dentro dessa cultura. Bom, a cultura, o que é a cultura? Simplificadamente, porque existem inúmeras definições de cultura, mas simplificadamente a cultura são valores, simbologias, normas de conduta, que fazem parte de uma sociedade e que possibilita a própria sociedade a se autocomunicar entre si, né? O seu próprio entendimento. Então ela norteia os valores de comunicação e de se fazer parte como membro dessa sociedade. Visto que há uma cultura geral do meio macro e dentro desse macro vai se fechando em subculturas, que são subgrupos de culturas menores, que fazem parte dos segmentos sociais. Vamos supor que o grupo de jovens, ele tem uma microcultura dentro do grupo de brasileiros, né? Os jovens de 10 a 15 anos, vamos supor. Ou então, vamos dizer que há uma subcultura do sexo feminino e do sexo masculino, né? Então, são diversos universos menores dentro de um todo. A partir disso, a gente pode pensar, mas como que se transmite? Da onde vem essa cultura, né? Da onde vem, ela vem historicamente, mas como ela se transmite? No livro do Engel, O Comportamento do Consumidor, ele faz um gráfico que aborda uma tríade de transmissão cultural. Essa tríade faz parte a família, a entidade religiosa e a entidade educacional, a escola. Então, para ele, há 3 pontos principais de transmissão cultural.
Família, como eu falei, religião, unidade religiosa e a escola, a unidade educacional, né? E a parte dessa tríade, as experiências pessoais, experiências de vida. Esses valores, eles se introjetam dentro do indivíduo e ele interioriza esses valores e a partir disso se constrói uma sociedade futura, a partir dos diversos valores de cada indivíduo nessa atual sociedade. Então, para se ver como é importante se entender a cultura, porque nós somos responsáveis hoje pela criação dos valores futuros, das novas sociedades que virão a partir de nós. É uma responsabilidade isso. Então, a partir disso, se consegue entender que nessa tríade há diferenças de grandeza de influência. Há os que influenciam de uma forma mais forte sobre os outros. E o que influencia de uma forma mais forte geralmente é o que predomina. Vamos supor, há pessoas que têm uma tendência a ser influenciada mais fortemente pela família, outras pela questão do ensino e outras pela questão religiosa. E aí, há uma que predomina sobre as outras, né? Então, se percebe que a gente vive em subgrupos e a pessoa tende a se sobressair, assim, conviver mais dentro do subgrupo que mais influencia. Porque há no ser humano uma necessidade de autoidentificação. E isso é uma questão complexa, mas que a gente pode abordar parcialmente agora. Vamos se dizer, todo indivíduo tem necessidade de saber quem ele é. E para isso ele precisa dos outros, do meio, para se identificar, se auto-identificar. E aí é o ponto-chave dessa questão. Há um artigo da HSM que eu vou trazer depois sobre cérebro social, que diz que a questão das conexões sociais é uma necessidade humana quase como a sobrevivência, como a questão da alimentação, de dormir, dessas questões básicas, né? As conexões sociais. Então, o indivíduo ele se auto-identifica predominantemente dentro de um grupo social. E dentro disso é que eu queria abordar essa questão mais delicadamente. O que é que isso significa? É que, por exemplo, vamos supor que a minha predominância seja uma entidade religiosa. Então, eu vou me vincular à minha autoimagem, à minha autoidentificação a essa identidade religiosa. É como se a minha identidade fosse a identidade religiosa. É como se eu pegasse uma parte de mim, eu dissesse assim, eu sou Andréa, não, eu sou o meu braço. Uma entidade de transmissão cultural, de convívio, ela é apenas uma parte, faz parte de um pedacinho pequeno da nossa identidade. E quando a gente começa a compreender que a nossa identidade, ela não é apenas um aspecto, ela é um todo, é um complexo, são várias influências que nos formam, que nos complementam, que nos desenvolvem, a gente consegue perceber que cada pessoa é uma, única. Existe uma identidade apenas para ela. Então, dentro disso eu queria dar um exemplo, vamos supor, dos grupos minoritários, né? Que se unem, que se fundem como a luta dos pequenos sobre os grandes, né? Que há os conflitos sociais a partir disso. Vamos supor que, vou colocar o caso de, vamos supor, uma pessoa que tem uma característica de ser homossexual. Ela se auto-identifica, eu sou homossexual.
mas, no entanto, ela não é homossexual. A homossexualidade é apenas uma mínima característica dentro do universo da identidade dela. E a partir do momento que ela se coloca como homossexual e se transfere a sua identidade toda para apenas um aspecto, ela se vincula de tal forma ao seu grupo minoritário e olhando o externo como os inimigos, reagindo ao meio externo, como que eles são diferentes e nós somos os iguais, enquanto não há essa característica de igualdade, há uma característica de unidade, uma parceria, mas a pessoa ela é uma, diferente de todas. E quando se consegue perceber, vamos supor, às vezes uma questão de uma deficiência física, e as pessoas se unem, que é muito bom a união entre elas, porque se troca experiências e se engrandece, enfim. Mas quando se coloca a sua identidade à mercê de apenas uma característica, há um conflito, começa a surgir um conflito social, porque eu me isolo dentro de um grupo menor, e me identifico com ele e começo a achar que ao redor de mim está o que é diferente, o que é externo, e começo a brigar com o mundo, enquanto que se eu percebesse que eu sou um e que essa característica é uma mínima, vamos supor, há pessoas que se identificam como psicólogo, eu sou nutricionista e começa a se auto-identificar como a sua profissão, ela perde de perceber as suas outras características do indivíduo complexo e único. E quando você começa a perceber que a sua individualidade é das demais pessoas, consegue sair dessa caixinha, há uma possibilidade maior de ter tolerância entre o diferente, porque eu não preciso concordar com o outro, mas à medida que eu vejo que eu sou único, que o outro é único, que não há essa segmentação entre as pessoas, é possível se criar uma sociedade mais harmônica, é possível se olhar para o outro com uma forma mais amorosa, com uma forma com mais gentileza, com mais cordialidade, com mais paz. Então é isso, esse primeiro encontro eu queria que a gente pudesse refletir sobre isso. Muito obrigada por você que assistiu e espero que a gente possa conversar mais vezes. Um abraço.